boa noite, queridos amigos, nossos patriotas inscritos aqui do YouTubers de Direita. Estamos mais uma vez aí ao vivo, 2 minutos atrasado, hein? Hoje demorou aí um pouquinho menos. Então, 20 horas e 32 minutos, tá? Estamos aí hoje com um convidado especial para a gente poder fazer algumas perguntas, né? Ver como está sendo também lá o trabalho que está sendo desenvolvido, né, dentro do Congresso Nacional pelo deputado, é o deputado Capitão Derrite, vai falar com vocês já já, e eu já vou passar para o Alberto se apresentar, e o nosso convidado aí se apresenta por último, tá bom? Tá aí com você, Alberto, boa noite. Boa noite, Renato, boa noite, Lisboa, boa noite, deputado, boa noite a todos vocês que estão aí nos assistindo nessa noite de terça-feira, 16 de julho de 2019, mais uma noite de bate-papo, com certeza mais uma noite de recorde de audiência, tem sido assim desde o início do YouTubers de Direita, e graças a você que está aí do outro lado, você prefere estar aqui na noite debatendo os assuntos do nosso Brasil do que estar assistindo aí a novela, né? Assistir novela, coisa que não vai agregar absolutamente nada na sua vida. O importante é discutirmos o hoje para garantir o amanhã. Onde é que nós estaremos? Inclusive essa fotinha antiga que todo mundo postou, né? Todo mundo velho, rapaz, fez eu refletir. Onde é que eu vou estar, hein? Onde é que vai estar o meu Brasil? Onde é que vai estar os meus filhos? E é isso que a gente tem colocado aqui sobre a mesa, uma proposta de uma discussão nova junto com o povo brasileiro, através do nosso representante. Está aqui o deputado que vai conversar com a gente, né? Onde nós estivemos em Brasília, inclusive fomos recebidos lá pelo gabinete dele muito bem, e o compromisso dos nossos representantes está ligado diretamente com o nosso povo, ligado mesmo, sabe, ligado. Esse é o nosso compromisso, por isso, mais uma vez, agradeço você, uma boa noite a todos, vamos para essa live que eu tenho certeza que vai ser mais um sucesso, graças a você que está aí do outro lado. Show de bola, boa noite, Lisboa. Boa noite, Alberto, boa noite, capitão, boa noite, Alberto, e vamos aí para cima, né? Como eu sempre digo, a verdade sempre será verdade. Aqui ou lá na China, a verdade sempre será verdade, e é muito importante você que está aí do outro lado ficar atento. Já deu like? Já compartilhou? Então vamos compartilhar ao máximo, porque essa noite vai ser muito bacaninha, tá bom? Muito obrigado a todos pelo carinho, pela atenção, e lembre-se, só mudaremos o Brasil juntos e unidos. Aí sim mudaremos o Brasil, tá bom? Deus abençoe vocês, uma excelente noite, e agora começa a nossa live dos YouTubers de Direita. Lembrando vocês que agora tem um monte de convidado muito especial, não vou contar, mas agora vai ficar muito legalzinho, tá bom? Tá com você aí, Renato. Valeu, Lisboa, boa noite a todos. Boa noite, deputado, muito bem-vindo, tá? Um prazer recebê-lo aqui, e eu peço que se apresente ao nosso público, que estão aí ansiosos também para conhecê-lo um pouco mais, aqueles que não conhecem e aqueles que conhecem, né? Hoje divulgando nas redes, muitas pessoas estavam felizes pela presença do senhor aqui. Boa noite. Obrigado, Renato. Um prazer, Alberto, Lisboa, estar aqui nesse canal YouTuber de Direita, né? Canal que já é sucesso, já entrevistou aí o presidente da República, sonho de muita gente, e vocês já concretizaram. Isso mostra aí o trabalho de qualidade que vocês fazem, um trabalho transparente, um trabalho que traz verdades e que desperta aí no cidadão a saber realmente o que acontece no nosso país, né? E para que juntos possamos caminhar por um Brasil melhor. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Eu já queria, né, começar, a gente começa devagarinho, viu? Depois as perguntas vão ficando, né, mais pesadas. Maciada primeiro, isso, sente, né? em casa, então, a tática é essa, eu vou amaciar agora, tá? Mas eu já vi até pessoas falando aqui, né, olha, eu estou desanimado, né, pelo que vem acontecendo, e até com a questão hoje do Dias Toffoli, né, quanto ao COAF, o que está acontecendo. Mas eu queria, antes de tocar nesse assunto e qualquer outro assunto, uma pergunta que eu faço muito para deputados novos lá, né? É o que o senhor esperava? Tá surpreso de forma positiva, negativa? Tá arrependido, não tá? Como que tá aí o senhor nesse momento? Renato, é o seguinte, eu não achei que eu ia ter essa sensação que eu vou traduzir para vocês agora. Eu achei que eu fosse gostar, mas eu achei que gostaria tanto de estar realizando essa função quanto eu estou. Tá? Sabe aquela coisa de estar vibrando, de estar ali fazendo parte de um momento
decisivo para o Brasil. Agora, essa satisfação eu tinha quando eu trabalhava na Rota, que de fato eu saía para a rua, quando você prendia um vagabundo, você tem ali uma coisa latente, falando, poxa, eu estou fazendo bem para a sociedade. E lá no parlamento, confesso que eu não imaginava que seria desse jeito. Está sendo, graças a Deus. Porque, assim, o poder que o Congresso Nacional tem, em especial a Câmara dos Deputados tem, no nosso sistema, ele é muito grande. E sabemos que, por anos e anos, aquilo ali foi tão corrompido, era uma coisa tão jogo de cartas marcadas, e hoje a gente vê que não é assim, que temos esperança de realmente de mudanças. Então eu estou muito feliz em poder fazer parte desse processo aí. É claro que não é fácil, né? As coisas elas andam em câmera mais do que lenta. Projetos de lei que a gente apresenta sabendo, principalmente os voltados para a segurança pública, que eu tenho especialidade, sou vice-presidente da Comissão de Segurança Pública. Você vê que o negócio é lento. Esses dias a gente votou um projeto de lei de 2001, ou seja, 18 anos atrás, dá aquela desanimada Nossa. De vez em quando, pois é, mas está sendo um momento muito, muito especial. Eu estou muito motivado, muito feliz e confesso para vocês que as coisas que eu planejei para acontecerem em 3 anos acabaram acontecendo em 3 meses, mas não por mérito meu. E eu falo isso, assim, a proximidade com o ministro Sérgio Moro, que eu estava defendendo um pacote anticrime lá, abertamente e publicamente no plenário, na Câmara, nas comissões. Isso aconteceu, eu não me acho o cara fodão, não é isso não. É que os caras são tão ruins, mas tão ruins, que é natural a gente acabar se destacando quem gosta de trabalhar. Quem trabalha, né, vai sobressaindo aí, né? Exatamente. Vou deixar com o Alberto. Aí, Alberto, com você. Deputado, eu sei de algumas condições do mesmo como parlamentar, uma delas uma aproximação junto com o presidente Jair Bolsonaro, vice-líder, né, do governo na Câmara dos Deputados Federais, mesmo não estando no partido do presidente Bolsonaro, mas foi-lhe dada aí uma credibilidade, uma confiança para ser o vice-líder no Congresso, né, na Câmara dos Deputados Federais, junto ao presidente Bolsonaro. O mesmo também, essa aproximação junto ao Sérgio Moro. E gostaria que você refletisse para a gente também aqui, porque nós estivemos lá em Brasília, nós andamos por aqueles corredores que não tem fim, né? Parece um túnel de formigueiro ou uma ratoeira, não sei, eu não consigo decifrar qual é o nome que eu dou realmente, um sinônimo daquela casa ali, né? Porque, inclusive, é muito estranho, você entra num corredor que você sai lá perto do Ministério da Justiça, quando vê você começa a andar, você já sai lá embaixo, perto do Supremo Tribunal Federal. É uma coisa de doido, né? Mas nós vimos aquela pressão ali na comissão, na CCJ, quando o Sérgio Moro esteve lá. Inclusive, fizemos lá um trabalho que eu fiz com patriotismo, que foi barrar ali os gritos dos petistas, que estavam chamando o Sérgio Moro de traficante, de miliciano, e nós do outro lado lá gritando o contrário, apoiando o Sérgio Moro. Mas, enfim, eu sei que o mesmo veio da Rota. Enfrentou bandido cara a cara. Bandido ali, né, frente a frente ali no day by day. A situação não tinha para onde correr. Como é enfrentar os bandidos hoje dentro do Congresso Nacional, deputado? Olha, eu confesso a vocês que eu estava mais habituado a trocar tiro com vagabundo armado de fuzil do que enfrentar esses debates. Mas para quem já passou por tudo que um policial militar passa, ainda mais no meu caso, que trabalhei na Rota há muitos anos, o que a gente tem que colocar em prática é a resiliência. Que ali, vou dar o exemplo aí que você falou, eu estava lá na CCJ também, quando o ministro Sérgio Moro compareceu. A gente via ali deputados bandidos, réus em processos. A gente sabe que o histórico do cara é mais sujo que fralda de bebê. E o cara estava lá acusando, eles acusam o ministro daquilo que eles são, é uma tática da esquerda. Então, eles são hipócritas. E nesse sentido, ele tem que praticar ali a resiliência, a vontade que dá de tomar uma atitude ou com palavras, até exagerar, mas tem que tomar cuidado com a quebra de decoro e seguir firme trabalhando, mostrar para a população, através das mídias sociais, graças a Deus, que hoje existe, hoje vocês estão aí para mostrar a realidade para a população, quem são essas pessoas, esses hipócritas aí, que querem falar de um herói nacional, que nos livrou aí de muita coisa ruim que o Brasil já estava acontecendo no Brasil há muito tempo, né? Mas tem que ter paciência e resiliência para lidar com esse povo. Maravilha. Lisboa?
Eu tenho uma pergunta bacaninha. Você que ainda não deu like, compartilha, turma. Rapidinho, compartilha, a gente vai continuar aqui, tá? Não sairemos. Eu tenho uma pergunta pro senhor, tá? Até onde é o decoro? Aonde quebra o decoro parlamentar? Porque eu tive lá dentro, e quando eu cheguei pela manhã, porque uma coisa eu prestei atenção e vi. Eu nunca andei de avião. E quando eu andei de avião, eu confesso que eu fiquei gelado. Pobre só anda de jegue. Pegou novidade, você fica, opa. Aí eu falei, cara, eu vou andar. Eu pensei na porta, mas eu vou lá ver o presidente. Mas não tem paraquedas. Eu falei, oh meu Deus. Fui. Lá de cima eu comecei a observar, olhar para baixo. Você vai quebrando medo, vai segurando na poltrona, não vai resolver nada, mas segura na poltrona. O que acontece? Eu comecei a ver nossa riqueza. Quando você olha para baixo na Rota Brasil, São Paulo, Brasília, somos riquíssimos. Riquíssimos. Aí eu cheguei no parlamento lá, comecei a andar nos corredores, 8 horas da manhã. Falei, caramba, 8 horas da manhã, esse povo fazendo arruaça aqui já. Aí eu encontro a galera do PT. Falei, putz, como ninguém me conhece, eu fiquei lá contando um mosquito. Todos os deputados se abraçou. E se eu vi, se abraçou e começou o projeto contra o Moro. E começaram na cara de pau. Não, quando ele entrar, tem que gritar, vamos fazer assim. Eu fiquei olhando, falei, cara, os caras tramam na cara de pau assim. Aí, quando nós chegamos lá, do outro lado, eles levaram uma militância para ficar de um lado do corredor. E Deus foi tão bom que nós entramos pelo outro lado, uma galera. Eles não esperavam aquilo, porque nunca teve isso aí dentro. O Sérgio Moro na sala, quando ele saiu junto com a deputada Bia Kiss, quero mandar um abraço para ela. Quando o Sérgio Moro saiu, aquela cambada do outro lado que vai para parasitar, porque eu falei, a desgraça não tem horário para chegar, ela chega cedo. Eu falei, gente, já pensou esse povo brigando pelo Brasil, um Brasil melhor? Já pensou esse povo acordando cedo para ver por que não tem médico nos hospitais? Por que tá faltando emprego? Eu vi ali que realmente eles são contra o Brasil. Aí eu faço uma pergunta para você. Até onde o decoro pode ir? Qual é o limite do decoro? Porque eu vi alguns camaradas investigados mais sujos que pau de galinheiro chamando o Moro de bandido. E aí? Eu fiquei nessa dúvida. Até onde quebra o decoro? Ó, aqui quebrou o decoro. Eu queria que você me explicasse um pouquinho o limite do decoro, porque eu não consigo entender isso, entendeu? São duas coisas que a gente tem que entender. Primeiro que o deputado ele tem a famosa imunidade parlamentar. Vocês lembram que o nosso presidente, enquanto deputado, ele sofreu aí vários processos no Conselho de Ética da própria Câmara dos Deputados, dizendo que ele havia quebrado o decoro parlamentar. Porém, isso é uma garantia constitucional que o parlamentar tem, que é a imunidade, no uso e das suas atribuições, poder falar o que pensa. Na verdade, ali é uma casa de debates.スSó que a gente sabe que o Conselho de Ética, por vezes, foi utilizado e é utilizado para perseguições políticas. Se determinado deputado está se tornando uma ameaça, está se fortalecendo demais, manda o cara para o Conselho de Ética. Foi o que aconteceu com o presidente. E graças a Deus, às vezes que ele sofreu esse processo no Conselho de Ética, foi arquivado. Mas eu não sei te dizer, porque não é uma regra matemática. Infelizmente, é uma coisa muito subjetiva. E pode acontecer de parlamentares sofrerem perseguições e acabarem parando no Conselho de Ética. O que eu fiz? E dentro da Câmara, eu posso explicar para vocês, o ideal é você ocupar o máximo de espaços possíveis. Eu faço parte do Conselho de Ética, por exemplo, como suplente, mas eu faço parte. Eu faço parte da CCJ, como suplente, mas eu faço parte. Tenho o poder de votar, tenho o poder de fala. Eu sou membro titular da Comissão de Segurança Pública, aliás, sou vice-presidente da Comissão de Segurança Pública, sou suplente na CCJ, Direitos Humanos, para debater lá com aqueles hipócritas, pseudo-defensores de direitos humanos, na verdade são defensores de bandidos. Foi na Comissão de Direitos Humanos que nós já conseguimos, graças a Deus, grandes vitórias. A última delas, estavam querendo uma convocação do ministro Sérgio Moro. Mais uma. E, olha, eu vou falar para vocês. Esses ministros aí de Estado do governo Bolsonaro tem que tirar o chapéu para os caras, velho. Porque você pega Paulo Guedes, Sérgio Moro, Tarcísio,
Tereza Cristina, são vários, assim, não vou falar, General Fernando, ministro da Defesa, da Cidadania também, os caras são muito bons, e toda hora a oposição fica fazendo essa porcaria de convocação, os caras perderem o dia inteiro lá na Câmara dos Deputados. O que eles querem, na verdade, é que o ministro não trabalhe. É isso daí que deixa a gente assim abismado. E na Comissão de Direitos Humanos, que historicamente foi dominada por parlamentares de esquerda, nós demos um verdadeiro cacete na esquerda. Abrimos para votação essa convocação e demos pau neles lá. Graças a Deus, e graças à renovação política que ocorreu, e também entendimento dos parlamentares, a gente está ocupando os espaços que antes eram dominados pela oposição. Mas demos um coro nos caras na votação lá, e tem vários deputados que participaram. Ô, deputado, mas deixa eu fazer uma complementação, até para ir já, porque eu sei que daqui a pouco tem outras perguntas, para pegar esse encargo. O que é que adianta levar, por exemplo, o Sérgio Moro, o Paulo Guedes, para ficar lá? Existe um documento que é redigido depois? Existe uma conclusão pós-CCJ ou é só para encher o saco do cara? É só para encher o saco do cara e para expor negativamente o governo. É isso que acontece. Porque, assim, uma das funções do poder legislativo, do parlamento, é a fiscalização ao poder executivo. Então, quando há uma convocação de qualquer uma das comissões, o ministro ele é obrigado a ir. E com o que a gente trabalha? Para tirar esse caráter de convocação, transformar para convite, que daí ele não é obrigado a responder determinadas perguntas, enfim. Mas o interessante é que algumas vitórias elas estão acontecendo, exemplo dessa que eu falei na Comissão de Direitos Humanos, que agora a direita, pelo menos mostrou no último embate aí, tem um número expressivo ou, quiçá, dizer a maioria dos votos. Esse eu vou pegar até o embalo, né? Porque esse é um sonho, né? Porque ficou até apelidado, né? O deputado deve conhecer, né? Em São Paulo aí a gente fala muito o direito dos manos, né? Direito dos manos, porque nós vemos sempre essa inversão de valores, né? Quando o bandido é acolhido pelos direitos humanos e o policial, né? Que enfrenta ali o crime diariamente, ele, na verdade, na ótica desse, se torna o bandido e não tem assistência alguma, né? Não tem assistência alguma. Pegando esse gancho, eu vou até falar sobre o pacote anticrime, depois eu quero saber também sobre os projetos do senhor, mas tem um tema que é muito revoltante para muitas pessoas, que eu queria chamar aqui, né? Eu gostaria da opinião do senhor. Como reverter isso? Que é a famigerada aí audiência de custódia, né? Eu lembro que eu fiz uma breve pesquisa e eu vi que a proporção, né, de bandidos que são soltos na audiência de custódia é elevadíssimo. E existem casos que até mesmo o policial é punido, né, e você assiste algumas e parece que é um tratamento assim, né, psicológico. Você foi agredido, mas o que aconteceu? Só falta chorar ali de emoção, né, com a versão do bandido. Vai dar para quebrar isso? Não vai? O senhor tem alguma informação sobre isso? Qual a opinião também? Olha, para quem quer saber o real significado do termo inversão de valores, assista uma audiência de custódia. A audiência de custódia no Brasil é o exemplo típico da inversão de valores. Ali você tem agentes públicos, policiais militares, policiais civis, agentes de segurança que prenderam um criminoso em flagrante delito e entendendo que a audiência de custódia, o Brasil ele é signatário de um tratado internacional. Esse tratado internacional fala que todo preso ele deve ser colocado na presença de um juiz, de uma autoridade judiciária, em até 24 horas após a sua prisão, para deliberar se responde o crime pelo qual ele foi preso encarcerado ou em liberdade. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, pegou e criou essa audiência de custódia. O que eu entendo, eu e muitos entendem, que ele usurpou de sua função, porque não é função do CNJ, ou seja, do Poder Judiciário legislar. É função legítima do Congresso Nacional. Feito isso, o Senado ratificou, né, esse tratado internacional e aí criaram a tal da audiência de custódia, que na verdade serve para soltar vagabundo. No Brasil é para isso que serve. Essa é a realidade. Então o criminoso preso é colocado na presença de um juiz de direito, junto com os policiais que o prenderam, e são feitas algumas perguntas. Porém, aquilo que era para ser uma ratificação da voz de prisão pelos agentes de segurança, até porque tem fé pública, a palavra de um agente público, né, de um profissional de segurança,
Ocorre ao contrário, onde inúmeras vezes, a maior parte das audiências de custódia, o juiz trata o vagabundo como um coitadinho e pergunta se ele sofreu algum tipo de agressão, se ele foi... Rapaziada, para quem não conhece, no presídio só tem inocente. Se você for perguntar para qualquer vagabundo que está preso lá, ele vai falar que é inocente. Olha, se achar um culpado, ele vai falar, eu sou culpado, mas eu sou vítima da sociedade. É isso que esses caras vão falar. Então, em inúmeros casos, os policiais passaram a voltar. Primeiro, vendo o seu bandido solto. E segundo, indo embora para casa respondendo um procedimento administrativo disciplinar. Para quem está assistindo, o policial passa a responder até crime de abuso de autoridade. Rapaziada, isso criou uma desmotivação imensa na tropa. O policial militar, ele olha, ele fala, porra, eu já ganho mal pra caramba. Eu já tô... O meu salário não consigo sustentar minha família, eu tenho que fazer bico. Ainda gosto do que eu faço. Prendo o criminoso, ainda chega lá, o juiz solta e eu respondo um procedimento disciplinar ou um crime de abuso de autoridade, eu tô fora. Faz com que o policial comece, a ficar com o braço curto. Desanimar, né? Exatamente. E o reflexo disso é o aumento da criminalidade, a desvalorização dos policiais. Enfim, a audiência de custódia é um absurdo. E existem projetos para que ela seja extinta. Até do próprio Eduardo Bolsonaro tem um projeto de lei nesse sentido. E eu apoio totalmente. Agora é um embate que a gente vai ter que encarar, uma briga grande que a gente vai ter que encarar. Foi a CNJ que colocou, né? Sim, CNJ. Recentemente teve uma audiência pública com a presença do governador Wilson Witzel falando sobre isso, e ele também é contra. Foi muito bacana. Então, são tempos de mudança. Nesses próximos 3 anos e meio aí, a gente vai ter que encarar. Vou dar um exemplo aí, lembrei agora, um caso que aconteceu lá em Manaus, que 3 criminosos assassinaram um policial militar que estava de folga, ele estava fazendo bico, e o policial militar faz bico, porque ele ganha mal pra caramba. Alô, quero mandar um recado aí pro pessoal, para todos os governadores de todos os estados da federação, vamos pagar bem as suas polícias. E aí, esse policial militar que foi assassinado por 3 criminosos, mostra os criminosos executando o policial militar, fugindo, salvo engano, levaram até a arma dele, e 24 horas depois, ou um dia depois, eles se apresentaram, foram colocados lá na presença do juiz da audiência de custódia e foram liberados. Então, não existe crime mais grave do que o homicídio. Os caras cometeram um homicídio contra um policial militar e foram postos em liberdade. Então, para a gente ver que nós estamos no fundo do poço. Pegando só esse gancho aqui, o senhor tem um projeto de lei nesse sentido, né? Contra crimes contra agentes aí, públicos, né? Contra policiais militares. O senhor poderia falar um pouco sobre ele? Sim, na verdade, contra qualquer agente de segurança. A gente criou, no meu projeto de lei, um agravante genérico. Qualquer crime praticado contra um profissional de segurança em serviço, policial militar, policial civil, guarda civil municipal, qualquer crime, seja uma agressão, às vezes o cara está lá fazendo uma multa, um guarda civil municipal em cidade pequena, tem cara que quer ir para cima do cara, ou seja, não respeita a autoridade. Qualquer crime praticado, não precisa ser o mais grave, o homicídio, pode ser uma lesão corporal, cria uma agravante genérica, condicionando o juiz de direito a aplicar a pena mais grave para aquele réu, para aquele criminoso. E esse projeto está aí. É mais um dos inúmeros projetos que estão na fila, esperando ser pautado. E eu tenho certeza que, se for levado a plenário, a chance de sucesso é grande, mesmo com a oposição querendo defender vagabundo. Maravilha. Alberto? Deputado, eu queria entrar num assunto aqui que eu sou muito atento aqui, nós somos quase 7.000 pessoas online, sou muito atento àquilo que as pessoas pedem, inclusive para perguntar, e eu tenho uma participação também aí de Brasília, que é do Antônio Rocha, que também mandou aqui essa observação. Nós temos aí em andamento na casa a PL 4754, que tipifica crime de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal a usurpação de competência do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, né? Que pode que pode facilitar, inclusive, o enquadramento de um ministro do Supremo Tribunal Federal em impeachment. Eu estou vendo aqui que a última movimentação, ela foi para a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania,
e ela foi retirada de pauta de ofício por acordo. Né? Deixa eu ver, restaram prejudicados os requerimentos retirados de pauta, autoria da deputada Bia Kicis e outro pessoal aqui. Eu gostaria de, se o senhor está por dentro dessa PL, né, que tipifica isso, que pode enquadrar os ministros do Supremo Tribunal Federal, porque o povo, deputado, não quer mais ter deuses da política brasileira. Não quer ter um presidente Deus, né, um presidente que pega a caneta e fala, eu faço tudo, eu mando, eu coloco lá na Petrobras quem eu quero, vou mandar ir para o BNDES tal coisa e vou fazer acordo aqui. O brasileiro não quer mais isso. Prova é que colocamos o presidente Bolsonaro, que é uma resposta, né, dessa negativa, que o povo não aceita, mas esse tipo de corrupção, levado ao longo do tempo, 16 anos aí pelo PT. O povo não quer também mais ministro do Supremo Tribunal Federal, achando que são deuses, sabe? Comer lagosta, vinho 5 estrelas, passagens aéreas caríssimas, tudo. Como é que fica essa PL, deputado? Olha, eu até achei estranho a retirada de pauta, eu sei que é de autoria aí da Bia Kicis, ela está lutando para que isso aconteça. Na verdade, não é só no STF, não. Se você pegar as condenações de juízes que cometeram crimes, hein? O cara comprovadamente foi condenado por cometimento de crime. Qual que é a punição que o juiz tem no Brasil? Você sabe qual que é? O cara é aposentado. Isso é um absurdo, porra. São presentes. Isso é um absurdo, porra. O cara é criminoso e recebe de presente aposentadoria, sendo que o trabalhador lá trabalha 35, 40 anos para aposentar com salário mínimo. Então não é só no STF. Você até citou aí um escândalo que ocorreu, que foi aquela licitação onde estava prevendo lagosta, vinho, não sei das coisas. Então eu nem sei, porque eu vou falar para você, um cara humilde que nem eu nem de vinho eu entendo, cara. Mas você não tem nenhum aí 4 estrelas, não? Pô, eu nem sei o que é isso, cara. Aqui é o churrasco em casa quando muito é aquele contrafilé ali, ó, e olhe lá. Mas esses caras são cara de pau. E eu concordo plenamente. Não é só no judiciário, não, hein? Eu sou contra o foro privilegiado. Deputado tem que dar exemplo. Rapaziada, eu venho de uma carreira, não vou falar carreira porque eu vou falar da minha vida. Minha vida foi a polícia militar e nunca vai deixar de ser. Nós, policiais militares e militares, a gente responde não só pelo Código Penal, mas pelo Código Penal Militar e por um regulamento disciplinar extremamente rígido. E essa história de foro privilegiado, isso é um absurdo. Não existe em um país sério isso, pô. O dia que eu falo com tranquilidade, que hoje está aí o presidente Bolsonaro, que é um cara que eu admiro muito, tenho orgulho de tê-lo como presidente. Aliás, ontem, levei minha família lá, ele me recebeu com os meus filhos, a minha esposa, motivo de orgulho para mim, vai ser feito um quadro. Agora, e amanhã? E o próximo presidente que vier? Se for um cara mal intencionado, volta tudo de novo. Nomeações, assim, cargos políticos, corrupção, então, eu concordo plenamente. Primeiro, ninguém quer Deus e não pode ter. Tem que acabar foro privilegiado, tem que acabar essa mordomia, esses ministros do STF que tomam partido por decisões que não são, não tomam decisões por caráter técnico, e sim, muitas vezes por conta de posicionamentos ideológicos, de quem os colocou lá, a gente sabe disso, entendeu? Então, acho que não é minha opinião, é a opinião do brasileiro, ninguém aguenta mais essa situação no Brasil. Até porque, né, até por isso teve toda essa transformação, né, recente, né, na política, né, Bolsonaro, pessoas novas sendo eleitas, né, porque o povo não aguenta mais, né? Ninguém aguenta mais. Rapaziada, eu confesso que o primeiro convite que eu recebi, e o Major Olímpio me convidou, o Coronel Telhada, que é deputado estadual aqui, aí o Eduardo Bolsonaro um dia foi no quartel e falou, pô, Derrite, você tem que sair candidato. Eu falei, você tá maluco, cara? Quero ser coronel, quero comandar a rota. Eu tava no bombeiro. Eu falei, quero comandar a rota. Não, a gente precisa de você. Eu falei, tá bom, vamos conversando. Ele já era deputado federal. Passou mais um tempo, apareceu ele lá com o presidente. E aí o presidente também. Pô, Derrite, tem que sair candidato e tal. Bom, vou precisar do teu apoio. E eu achando que ele tava falando que ia precisar do apoio de rede social, porque eu tenho um número razoável de seguidores. Sim. Aí ele falou para mim, ó, você que sabe, se você não quiser, vai ter um cara aí, vai ter alguém no seu lugar. E esse alguém pode ser que seja um cara mal intencionado. Daí aquilo mexeu. Eu falei, poxa vida, cara, se eu tenho oportunidade, tenho condição de sair, de ganhar,
tem que arregaçar a manga e mudar o Brasil, cara. E é nisso que eu acredito, entendeu? Por isso que eu abri mão da minha aposentadoria especial de parlamentar, que eu acho um absurdo. Isso é um absurdo, pô. O cara aposentar com 34 mil reais, pô. Enquanto eu volto a dizer, o pobre trabalhador lá sofre para aposentar com salário mínimo. Então o exemplo tem que partir da gente que está ocupando cargos, que estão ocupando, né, cargos públicos. Eu acredito muito nisso. É verdade. É um ponto, né, que o senhor tocou aí, que a gente vem falando bastante aqui, que é a questão de tomar o lugar aí dos maus, né? Tomar o lugar dos maus, né? Porque se não fosse o senhor, com certeza seria um outro. E quem seria este, né? Poderia ser um petista. Poderia ser um petista, exato. E aí, né? Eu tenho até uma pergunta, quando o deputado colocou um ponto de aposentadoria. A reforma da Previdência, a gente sabe que vai dar um aquecimento no Brasil, porque ela vai dar uma estabilidade. Porque, você tem um teto de aposentadoria, certo? O senhor, como deputado, muitas pessoas não entenderam aqui ainda. A reforma da Previdência agora, as pessoas que vão se aposentar, por exemplo, o deputado hoje se aposenta com a aposentadoria especial de 30 e poucos mil reais, correto? Sim. Após a reforma da Previdência, qual que seria a aposentadoria de um deputado? Então, é aí que está um ponto que, para que a reforma fosse aprovada, não mexeram nisso. Para quem entrar a partir de 2023, porque o nosso mandato vai até 2022. Então, todos os deputados que estão nessa legislatura e que fizeram adesão ao regime especial de aposentadoria vão poder aposentar lá na frente, quando atingir a idade, com aposentadoria especial. Agora, aqueles que entrarem na próxima legislatura já não terão esse benefício. Qual que será o teto? O teto é esse daí, é 5.800 e poucos reais. É que os deputados do PT é tão cara de pau que não fala isso pro povo. Por que não fala isso pro povo? Porque ninguém... É hipócrita, porque eu fiquei olhando. Engraçado. Por que eles não falam que vai mexer na aposentadoria? Porque você vai ter um teto. Porque realmente eu não me... Cara, já precisou ganhar 33 mil reais, eu tô rico. Eu sou pobre, entendeu? Eu tô rico. Eu tô sendo sincero. Cara, vou tentar, vou comer frango, vou comer as picanhas, acabou o dinheiro, acabou o frango. Você entendeu? Então, eles não jogam verdadeiramente com o povo. Eles tentam mascarar a reforma para o desenvolvimento do Brasil, aí eles vendem isso como um jabá, achando que o povo é trouxa. E eu falei, gente, a reforma vai mexer no futuro, na futura aposentadoria lá na frente. E essa turma vai começar a receber o teto máximo de 5.800. E não terá mais isso de 33 mil. Só que eles são levianos. Eles não falam a verdade. Eles mentem. E a maioria deles aí, todos estão no regime especial, cara. Todos. Teve um camarada, isso daí sumiu, porque existe uma transparência aí, né, cara? Eu não sei como sumiu. Foi até matéria de um jornal no começo do ano. Teve um deputado do PT, que eu não vou falar o nome, mas é um cara grande, assim, parece uma montanha, sabe? Montanha. Eu falei dele. Essa montanha é grande, hein? Esse camarada aí, ele pegou e foi num almoço, segundo um site apurou, gastou R$ 1.150 numa churrascaria e pediu reembolso, rapaziada, com dinheiro público. Nossa. É brincadeira, né? Esse cara fala que defende o trabalhador ainda. Eu vou comentar aqui, eu vou isentar o senhor, né? Aqui é o Renato Barros que tá comentando. Eu fiz 2 vídeos sobre essa suposta montanha aí, né? Grandona. E mostrei tem até um agente em campo, tivemos um agente em campo que foi lá e filmou o predinho que ele paga um aluguel lá, supostamente. R$ 6.500 numa pocilga do dinheiro público, né? Verba de gabinete. Tá pagando aluguel lá. Não é meu, tá lá, tem Pimenta escrito lá, né? Acho que é Malagueta, né? Deve ser. E também tinha uma cartinha no chão com o nome lá. Falei, nossa, realmente, tá lá então. Né? Também a verba de gabinete gasta com redes sociais, né? Num mês 12 mil e não sei quantos, no outro 8 mil e não sei quantos. E gastos com empresas de amigos. E inclusive um é filiado ao PT, que são sócios dessa empresa, e a outra já trabalhou no gabinete dele. Vou falar para vocês o que aconteceu comigo. Eu fui eleito dia 7 de outubro, primeiro turno. Aí continuei indo para a rua, indo para Campinas. Tem um vereador em Campinas muito bom, o Tenente Santini. Recebeu vários convites aí, está cotado para ser candidato a prefeito e tal. Aí continuei indo para a rua para fazer campanha no segundo turno para o Jair Bolsonaro, para o nosso presidente.
Passou dia 28 de outubro a eleição, eu falei, agora eu tenho que ir para Brasília. O que eu fiz em Brasília? Eu fiz processo seletivo no meu gabinete para os assessores que iriam trabalhar lá. Então, recebi inúmeros currículos e comecei a chamar esse pessoal para entrevistas. Eu fui 7 vezes para Brasília. E consegui, graças a Deus, montar uma equipe sensacional. Tanto em Brasília, São Paulo e Sorocaba, onde eu tenho São Paulo e Sorocaba, 2 escritórios. Sorocaba, porque é minha terra natal, né? Eu nasci, cresci lá, toda a minha família está lá, então é um nicho lá que eu quero explorar bastante e trabalhar também para a população de toda a região de Sorocaba. São Paulo, capital, mas Brasília, no meu entendimento, tem que ser pessoas de lá e para realizar determinadas funções de caráter técnico. Fui lá fazendo o processo seletivo e em uma das entrevistas lá, salvo engano, para secretária, aí eu perguntei para a moça, falei, na legislatura passada você trabalhava com qual deputado? Ela falou, com o deputado fulano de tal, era do PT. Eu falei, legal, e qual que era sua faixa salarial? Ela falou, era o SP25. O SP25 é o teto, é o máximo. Falei, caraca, pensei comigo, o cara pagava o máximo para secretária, 15 mil e poucos reais, né? Mas pensei comigo, daí nem precisei apertar. De cara ela já falou assim, não, mas para mim só ficava 3 mil, 4 mil, não lembro o valor, ela falou. Olha só. É foda, cara. Então esses caras aí, são esses caras aí que acusam que acusam o ministro Sérgio Moro de inúmeros adjetivos aí. É complicado. Eu vou pegar uma PL aqui. Isso é grave, hein? É uma PL. Vocês que estão aí, eu gostaria que compartilhasse, até o deputado para comentar. Ô, Alberto, sabe aquela PL que legaliza criança ser mulher? A PLS 2... Não, como é que é? Ser mulher, não? Essa eu não sei. Não. É essa mesma aí, que a criança de 12 anos agora, né? Não. O estupro só é considerado, né, se a PLS, de autoria do grande político José Sarney, é a PLS 236, que diz que acima de 12 anos não é mais considerado estupro. Com 12 anos, se submeter lá a qualquer tipo de violência sexual e outras coisas que nós já comentamos aqui, essa, né? Exatamente, eu acabei de pegar ela aqui para dar uma verificada, porque eu sou muito sincero. Se um vagabundo tocar numa filha minha de 12 anos, quem vai preso sou eu, tá? Já fica a dica. É bem assim, entendeu? E não é a filha desses cabra, porque eu acho que não tem filha, né? Ou então quer dar carta de alfarria para vagabundo abusar de menor. Eu peguei aqui, PSL, projeto de lei, tá? Acabei de pegar aqui. Olha só, esse aqui tá dando um rumor que você não tem ideia. Projeto de lei do Senado, número 236, aqui da 2002, do Código Penal, e tá tudo colocado aqui e tá em votação. Inclusive tá aqui. E o pessoal tá comentando sobre isso. Agora, o que eu acho muito triste é porque realmente o Brasil é um pouco complicado, que eu vi, que existe várias votações e várias coisas ao mesmo tempo. Você tem que ficar com o assessor em porta ganhando. O que tá pegando lá? E entrando, que nem você falou, tem que ser articulado. E ganhando tudo. Senão, você não sabe o que acontece na sala do lado. E essa colocação aqui, o professor Raixo. Raixo, manda para mim no WhatsApp. A legalização. Na verdade, eu substituiria o nome da PLS, né? Com respeito a todos aqueles que fizeram lá a PLS, apesar que o Zé Sarney não vale nada, mas eu substituiria o nome da PLS para legalização da pedofilia. Exato. Exatamente. Aí eu fico com aquele sentimento assim, como um brasileiro. Ou o cara apoia um ser vergonha fazer isso, ou curte a parada, irmão. Eu não consigo medir, porque é uma visão que eu tenho. Uma criança de 12 anos, cara, hoje você pega a situação, vamos pegar, dos 9 estados do Nordeste lá em cima, vamos pegar uma região precária. O cara hoje, para manipular uma criança dessa, cometer tal ato, tal brutalidade, ele consegue, com doce, com roupa. É muito mais fácil você ludibriar. É muito mais fácil você conduzir uma criança ao buraco e deixar nela marcas irreparáveis. Quem coloca um projeto de lei desse, ou coloca alguma coisa para isso, a mídia hoje é uma mídia podre que nós temos em canalha. Porque se fosse uma mídia que quisesse trabalhar, não é à toa que a mídia brasileira hoje está falida. Você pega a Veja com bilhões devendo. Você pega a Folha devendo ao raio que o parta. A Globo desesperada sem dinheiro. É por causa disso. Por que ninguém coloca isso em capa de jornal? Por que ninguém mostra? Eu já falei, filha minha, filhão, tocou com 12 anos, essa PL aí não vai sobrar nada.
É desse Mas, ó, jeito. quer ver um exemplo típico do absurdo? Falando em grande mídia, tivemos o caso do menino Juan lá em Brasília, Pô, das duas companheiras lá que cortaram o pênis do garoto e depois esquartejaram o menino porque queriam que ele fosse uma menina, ou seja, fosse homossexual como elas eram. E qual foi a repercussão que isso teve na grande mídia? Isso não teve praticamente nenhuma. A gente falou disso daí lá no parlamento, a Bia Kicis levou lá a camiseta do caso Menino Juan, etc e tal, vocês divulgaram. na carreta lá em cima, no dia, nós divulgamos, conversamos. Agora é para provar como essa mídia é canalha, como essa mídia é baixa e podre. Sabe por quê? O jornalista lá que lançou o fake news nosso tá assistindo isso aqui agora. Estão assistindo. Agora a gente tem. O pessoal fica com os olhos desse tamanho em cima da gente aqui, ó. Agora eu quero ver nesse PLS aí, porque todo projeto de lei ele tem que ter uma justificativa. Eu quero ver o que o camarada escreveu nessa justificativa aí, porque não tem justificativa. Isso é um absurdo, pô. Isso daí é um tapa na cara do pai de família, da gente que é pai de família, que tem filho. Eu tenho 2 filhos homens, o Gabriel e o Gustavo. Pelo amor de Deus, cara, se alguém faz qualquer coisa com um filho meu, eu arranco a cabeça dando risada, pô. Mas nós já tivemos, deputado, nós já tivemos no Brasil, por exemplo, a lei da palmada, que você não pode dar umas palmadinhas no seu filho, né? Para mim, essas coisas aqui dentro da minha casa, deputado, eu estou falando para o Brasil inteiro, e eu me responsabilizo por aquilo que eu falo, aqui dentro da minha casa essas leis não funcionam, não. Aqui dentro da minha casa, não pode Congresso votar, pode virar lei. Aqui dentro da minha casa, a lei é a minha voz. Exato. Porque os meus filhos, quando eu saio lá fora, graças a Deus, eu sou chamado na escola para poder dizer o seguinte, ó, o seu filho é exemplo de responsabilidade e obediência. Porque isso vem de dentro de casa. Quando você tira essa, não, já tem pai e mãe aí que já não é muito fã de ficar educando o filho. Entrega a responsabilidade para o Estado. Eu acho que é uma coisa que não tem que acontecer. Aí vem a questão, não pode lei da palmada. Então, quer dizer, nós não sabemos para que rumo vai, né? Ainda graças a bom Deus que nós fizemos um paredão agora, rompemos aí, né? Durante esse tempo aí de 16 anos de escuridão e de trevas no Brasil, porque onde é que nós ia parar? Legalização da pedofilia, posso dizer isso? Correto. Porque uma lei que fala que acima dos 12 anos ninguém é penalizado, numa brutalidade, ainda a lei ainda tem uma especificação da lei, tem uma especificação. Você quer ler? A ação como, é um nome feio, mas eu vou ter que falar, penetração anal, oral, vaginal, objeto introduzido, etc., deixa de ser crime assim que completar 12 anos, se for aprovada. Quem aprova um negócio desse aqui, para mim, é um canalha. Bem grande. Onde é que nós íamos chegar com isso, deputado? Você que está lá vendo essas coisas lá, do que Deus nos livrou. Isso daí tem que falar exaustivamente para a população na hora que o cara for lá no domingo de manhã votar no seu deputado, no seu vereador, no seu prefeito, no seu governador, o tamanho da responsabilidade que é para a população. Se não coloca um canalha, um sem vergonha no lugar desse, que o cara apresenta um projeto de lei lixo como esse daí. É isso que o cara faz. Que ele destrói aí uma... Cara, isso daí, para quem já teve um parente, um familiar, ou até para uma pessoa que está assistindo a gente aí, que pode ter sofrido qualquer tipo de abuso, isso daí é um desânimo. Então a gente não pode deixar isso acontecer. Como vocês falaram aí, o nível do parlamento tem que mudar. O camarada que está lá, ele é representante do povo e tem que entender que a responsabilidade é muito grande. Não pode ficar colocando um absurdo desse daí. Tem uma deputada, não sei se o senhor vai lembrar aí, ou conhece ela, né? Porque o senhor falou no início, né? Um projeto de lei, por exemplo, de 2001, está sendo votado agora e tal. E tem um de 2013, que é do caríssimo Jean Willis, né? Que é o seguinte, né? O senhor... Perdão, eu peço perdão, eu vou usar um exemplo aqui. Né? Por exemplo, Deus o livre, né? A ideia do projeto de lei dele é essa. Por exemplo, chega o filho do senhor aí, influenciado por meios, né? Ah, não, pai, eu cansei, eu quero ser menina. O senhor vai falar, obviamente, tá louco? Peraí, vamos conversar, que é isso? Não, blá, blá, blá. O projeto de lei, né, menor de 18 anos,
projeto de lei dele diz o seguinte, que a vontade dele é que prevalece. E ele pode acionar a justiça. Ele vai acionar através de quem? Por exemplo, diretores de escola ou qualquer representante. Vai ter uma defensoria pública para ele, para que ele possa fazer a mudança de gênero. É a Lei de Identidade de Gênero de 2013, de Jean Willis. Esse é um grande covarde, né? Que ele tomou a derrota foi tão grande, ele não aguentou ver o nosso presidente eleito lá, ele não ia aguentar a pressão dentro do parlamento, esse covarde, ele pegou e foi embora do Brasil. Mas a verdade vai aparecer. Vai, eu creio. Aliás, eu creio. Tem pavão voando por aí? O pavão tá aí, né? O pavão misterioso tá aí, a gente vai saber da verdade. Vem, pavão, queremos você, pavão. E tem um detalhe que é muito bacana, né? Eles colocam esses projetos de lei e eu começo a pensar aqui na minha cabeça, que é uns projetos de lei muito do demônio, do capeta mesmo, entendeu? Não é nem de Deus, é do capeta. Se você consegue destruir as crianças, você acaba com o futuro de uma nação, correto? É o jogo. O que eles começaram a fazer? Vocês lembram? A cartilha que o nosso presidente cansou de mostrar? Dentro das escolas, da primeira série até o 5º ano, começaram a colocar aquelas pornografia e porcaria para as crianças? Porque você quebrando aquele lá... Porque a minha mãe sempre me ensinou assim, qualquer estranho que chegar perto de você, você me fala, não vai com estranho, fica atento, ensinava que se alguém pôr a mão aqui é perigoso, fala pra mãe. Não aceita doce. Não aceita nada. E lá eles quebravam isso. Como assim, ó? Sexo é normal. Você quebra a inocência de uma criança. Você tira aquele negócio, aquele lado mais puro da inocência, que é brincar, não ver maldade, e começa a pôr maldade nela. É como se você desse uma legalização para pedófilo. Aí eu fico me perguntando aqui, será que nós estamos... Tem pedófilo no parlamento? Eu posso perguntar. Eu começo a me perguntar, será que a gente votar em pedófilo lá dentro? Pessoas que apoiam essa pornografia sem vergonha? Porque eu começo a bater as cacholas aqui. Quem vai pôr um projeto de lei desse para acabar com as nossas crianças? Porque aí dentro, como você votou em projeto de 2012, deve ter cada projeto macabro aí, que pelo amor de Deus, invoca até o Satanás. E uma questão assim que tem que ser colocada, até para a população saber como é que funciona. Dá um trabalho do caramba, mas eu faço desse jeito, não vou... Agora, como a maioria faz, eu não sei. Toda sexta-feira sai a pauta da semana seguinte, dos projetos de lei que a gente vai votar. A equipe jurídica minha, que é composta por alguns profissionais, mas um fica em Brasília, 2 aqui em São Paulo, eles fazem análise jurídica de cada projeto de lei que está relacionado para entrar na pauta. E fazem um resumo daquele projeto de lei. Daí, dentro desse resumo, que normalmente dá umas 15, 20 páginas, devido à quantidade de projetos de lei que podem entrar na pauta, eu passo ou final de semana, eu estudo, ou quando eu estou indo para Brasília, na viagem, eu vou estudando. Chega lá em Brasília, o Diego, que é assessor jurídico, eu sento com ele lá, que tem mestrado em Coimbra, em Portugal, livro publicado, um cara fera pra caramba, e os dois aqui de São Paulo, o Renato e o Thiago também, 2 feras formadas em Direito na USP, os caras são muito bons. Eu sento e vamos debater os projetos de lei. Olha, esse projeto, eu acho isso, eu acho aquilo, eles são muito bons, um caráter técnico apurado, às vezes não tem, assim, uma ideia do que representa politicamente votar sim ou votar não. Aí é comigo. Mas eu estudo, a gente debate, etc. E eu vou para o plenário preparado, vou municiado. Chega na hora de votar, cada partido tem um espaço para orientação. Desculpa. Então, vai lá. Partido progressista, como orienta a votação? Orienta sim, orienta não. PSL orienta não. Se o deputado não estuda, não se prepara, o cara vai lá e mete o dedo no botãozão sim ou não e confirma, sem saber o que está votando. Então, rapaziada, eu não faço isso. Eu leio, eu estudo, me preparo, e quando eu coloco sim ou não, sou eu que estou falando. Agradeço muito a orientação da liderança partidária. Até como vice-líder do governo, o Major Vitor Hugo, líder do governo, orienta o sim e não, etc e tal, mas eu já sei como eu vou votar. E se eu for votar, se algum dia isso acontecer, até hoje não aconteceu, contrariado, eu estou sabendo o que eu estou fazendo. Vou votar não, vou votar sim, contra a minha vontade, mas eu sei a consequência disso. Agora, deputados que não se preparam para esse momento,
é capaz do cara votar num projeto de lei absurdo como esse aí, de ideologia de gênero, que está praticamente autorizando pedófilos a cometerem conjunção carnal com crianças de 12, 13 anos, que essa que é a verdade, e o cara não sabe o que está votando. Essa é a grande questão. É isso que eu tenho que trazer para vocês, o que acontece lá no plenário. A importância do deputado se preparar para... Aquilo ali é o trabalho do cara. É inadmissível o cara chegar lá nem sabendo o que está votando e apertar sim ou não. Vai só pelo momento ali, né? Tome, Pela sim, não, já orientação era. do partido. E daí tem cara que tem rabo preso, o cara tem cargo aqui, cargo ali, cargo não sei aonde, indicação. Ah, se eu não votar com o partido, eu vou perder. Por isso que, graças a Deus, eu falo para vocês, não tem nada melhor do que ter autonomia para estar lá no parlamento. Isso não tem preço, viu? Deputado, eu queria fazer uma ilustração aqui, fugindo um pouco desse assunto, entrando no outro, que nós ficaríamos aqui a noite inteira debatendo, até porque a nossa audiência está altíssima e as pessoas querem saber de muita coisa. E eu queria desenhar aqui um assunto rapidamente, bem resumido, para que o mesmo pudesse dar a sua opinião como parlamentar. Nós estamos vendo um futuro próximo aí, provavelmente de Sérgio Moro no Supremo Tribunal Federal e também, possivelmente, Deltan Dallagnol na Procuradoria-Geral da República. É o que se desenha, pelo menos, aquela vontade, né, explícita do povo brasileiro. Estaríamos ali com 3 condições favoráveis do Brasil. Presidente da República, alinhado com o Procurador-Geral da República e pelo menos um ministro com uma cara nova, com os anseios do povo, vindo dessa tratativa da Operação Lava Jato. Mediante a essa circunstância, nós estamos vendo uma grande narrativa da imprensa para tentar barrar isso. Tanto é que agora, colocado aí, né, sobre, eu não sei qual proteção divina que é, mas esse Glenn Greenwald, o Verdevaldo aí, aprontando isso e aquilo outro, e diz que a lei, ele diz que leu a Constituição ampara ele. Engraçado que não ampara eu. Sou brasileiro, eu não posso chegar aqui e falar tudo o que eu quero, porque por pouco menos o Dias Toffoli Alexandre de Moraes mandou prender um tanto de gente aí, censurou, fez um monte de coisa e tudo mais. Mas hoje, deputado, mediante essa situação, eu queria te desenhar algo que eu fiz, inclusive lá no meu canal, eu expliquei para os meus seguidores o que aconteceu. Ontem, o Dias Toffoli mandou perguntar ao ministro Sérgio Moro se existia alguma investigação do COAF em cima do Glenn. Ele fez essa pergunta ontem, o Dias Toffoli, a imprensa divulgou e tudo mais. Hoje, por coincidência ou não, a matéria real que saiu 3 horas da tarde, que foi uma matéria que veio lá do Núcleo de Informação do Supremo e também da Força Tarefa Especial da Lava Jato do Rio de Janeiro, dizia que o Dias Toffoli suspendeu quase todas as investigações que o COAF estava fazendo ou que irá fazer no Brasil. Estava suspenso. Imediatamente, qual foi a divulgação da imprensa? Dias Toffoli atende pedido de Flávio Bolsonaro. Porque lá atrás, o Flávio Bolsonaro disse o seguinte: olha, eu como senador não posso ser julgado lá na primeira instância, tem que vir para o Supremo. Então ele pegou uma carona nesse pedido e disse, olha, aliás, ele pegou a carona não. O que Dias Toffoli fez foi suspender a investigação do COAF. A imprensa trouxe, está trazendo à tona aí, que o pedido do Dias Toffoli foi atendido. Como é que o senhor vê essa manobra? Foi uma manobra do Dias Toffoli para impedir que o COAF investigasse o Glenn Greenwald, que poderia estar aí envolvido em algumas finanças não legalizadas no nosso Brasil, e aí sim a Polícia Federal colocar a mão nele e prender ele com razões? Como é que você tem visto essa notícia, essa publicação do Dias Toffoli, que é o comentário da tarde de hoje? 2 pontos que tem que ser observados. Eu vejo como uma grande possibilidade, sim, dessa hipótese de uma... vamos barrar que vão descobrir alguma coisa nesse sentido. Pois existe a possibilidade? Existe. E o que é impressionante, como a imprensa, ela muda, ela deturpa aquilo que aconteceu e foca... E quando a gente fala que foca no Flávio, no Eduardo, não é neles que está sendo focado no Carlos. Eles querem atacar quem? O presidente, pô. Eles querem atacar o presidente Jair Bolsonaro. Eles mudam completamente aquilo que está acontecendo e falam como se,
STF/investigação contra o senador Flávio Bolsonaro, quando, na verdade, o que eles estão fazendo a decisão é que as investigações sobre qualquer fato, qualquer investigação do COAF seja barrada, e aí eles mudam e falam como se fosse exclusivamente o caso do senador Flávio Bolsonaro. Agora, é uma hipótese que tem que ser levada em consideração? Tem, porque a gente não duvida de mais nada no Brasil. Não duvida de mais nada do próprio STF. Complicado. Você colocou um ponto bem interessante. Esse ponto interessante já me zoou aqui no canal, hein? A questão é o seguinte. O Glenn, se eu não me engano, na Carta Magna, diz que produto ilícito não pode ser colocado como defesa. Tá lá. É ilícito. O que esse gringo arrumou aí é fruto de crime. Tá? Crime. Segundo o Pavão soltou algumas coisinhas aqui, e faz sentido, porque depois a revista Isto É fez um roteiro do desenho do dinheiro e os envolvidos. Para a revista soltar aquela excelente matéria, não é à toa. Lembrando que nós aqui, YouTube de Direita, nós que estivemos junto com o presidente, nós fomos intimados por jornalistas canalha, que ligou intimando, vai dar entrevista ou não? Se não der, se não responder a pergunta que eu coloquei, tem matéria para subir. É tipo assim, eu vou te ferrar de todo jeito. Olha o nível que chegou. Sabe o que eu fiz? Alguns jornalistas aqui eu bloqueei. Falei, ó, já que você vai mentir, cara, eu tô me cagando porque você vai escrever. Simples assim. Quem não deve, não teme. Eu não devo nada, então, ó, pra vocês. O que aconteceu? O Glenn, esse gringo aí, esse Verdivaldo, se ele tivesse feito isso em qualquer outra nação, ou um brasileiro, feito o que ele está fazendo em qualquer outro lugar, dependendo do país, ele não estaria mais em vida. A gente sabe disso. Mas por que essa blindagem com ele? Por que esse carinho com ele? Porque a revista Isto É, uma pergunta, a revista da Cruzoé, do pessoal do Antagonista, ela foi o quê? Censurada. Mas tinha fatos ali. E o cara pega fruto de um crime e não é censurado por quê? O brasileiro, a gente tá vendo, o senhor como deputado, eu tô vendo aqui que tem um jogo ideológico e o pessoal tá cada um defendendo o seu lado. É o que eu vejo aqui como o cara que tá sentado na poltrona observando. Peraí, vai censurar. Eu falei, agora o STF vai chegar chegando. Agora os caras... Não. Quem tá investigando o gringo aqui? É uma pergunta que eu faço pro senhor agora. Esse camarada, com esses atos que ele está cometendo, por que ele ainda não foi para a cadeia? O nosso Brasil, a nossa legislação, ela infelizmente favorece. Na verdade, eu acho que no final ele não tem como provar que a autenticidade daquilo. Ponto. Isso aí foi a primeira coisa que o ministro Sérgio Moro falou. Eu não reconheço a autenticidade. E logo depois, numa publicação até dele mesmo, já ficou nítido que havia edição daquele suposto material que ele estava soltando. Agora, penalmente, não sei se cabe alguma ação contra ele. Agora, as pessoas que estão sendo acusadas por ele, sim, deveriam entrar com ação por indenização e danos morais, enfim, fazer o terror na vida desse cara aí, justamente para ver se pelo menos para esse jogo ideológico, que é isso que eles querem fazer, querem enfraquecer o governo, querem enfraquecer o presidente. O objetivo maior deles seria uma suposta anulação da Operação Lava Jato, para soltar o maior bandido da história do Brasil. É isso que eles querem, mas graças a Deus já ficou provado que a autenticidade disso é quase zero, né? Depois das publicações que mostrou que eles editavam aquele material, né? Que eles tinham como prova. Eu peguei esse Twitter aqui, ó. Esse Twitter aqui é o que o ministro Sérgio Moro publicou há algumas horas. Olha só. Sou grande defensor da liberdade de imprensa, mas essa campanha contra a Lava Jato e a favor da corrupção está beirando o ridículo. Olha o que o ministro colocou, está beirando o ridículo. Continuem, mas convém um pouco de reflexão para não desmoralizarem. Se houver algo sério e autêntico, publique, por gentileza. Olha o ponto que chegou. Acabamos de falar de autenticidade, ele acabou de postar. O ministro pediu.
Inclusive, eu vou falar para você, se um dia eu tiver a oportunidade, eu quero conhecer ele. Eu vou para Brasília para eu já profetizei, eu vou para Brasília, porque hoje dá orgulho conhecer os nossos políticos. Dá orgulho falar. Quando alguém. Alguns, né? Alguns, né? Porque Alguns. não, É. o Tiririca, Alguns, o Tiririca chama a segurança para nós, tá? Nós não falou nada, mas ele chamou a segurança. Mas, assim, hoje dá gosto você ver o nome dos políticos, ver o corpo, as pessoas capacitadas para estar ali. E, deputado, eu costumo tratar a política como um jogo sempre, tá? O desenho que eu fiz aqui é o seguinte: se, numa hipótese, a gente coloca o Bolsonaro indica o Moro para o STF, o Deltan Dallagnol para a Procuradoria-Geral da República, o que acontece? É uma verdadeira rapa dentro aí de Brasília, tá? O Dallagnol tá tomando umas cacetadas. Eu tô aqui. Deus, tomara que ele entra lá na PGR e o Moro pega. E se de repente o Moro não entrar e o Bolsonaro indicar uma outra pessoa para ficar, aí vai ser aquele apetite com a fome. Porque tem um monte de senador com processo, tem um monte de deputado aí com processinho desse tamanho. Você imagina um procurador que trabalha, um cara no STF que fala, eu vou pegar a bandidagem. Você sabe o que acontece? Vai acontecer o seguinte, uma limpeza interna, de dentro para fora. Então isso, eu tô torcendo por isso. Isso é um dos fatores, né? Assim, essa limpeza interna, o trabalho de vocês para conscientizar a população do poder, do peso do voto. Correto. Eu acho, minha opinião, tá? Eu acho que o presidente Bolsonaro não vai nomear o Sérgio Moro para o STF agora, porque ele vai ter duas nomeações nesse governo dele, o Bolsonaro. Uma no final do ano, não é isso? Isso. Correto. Isso. E uma no final do governo, em 2022. Exato. Se eu sou o presidente Jair Bolsonaro, quem sou eu, hein? Para falar de política com o nosso presidente. Mas eu deixaria para indicar o Sérgio Moro lá na frente, para ele fazer o trabalho no Ministério da Justiça. Ele já deu declarações aí que vai nomear um ministro terrivelmente evangélico. Eu acho que é o evangélico, acho que é o primeiro. Eu conheço um cara bom. Ó, eu acho. Bom. Eu tenho umas visão meia doida. Uma visão doida que eu tive aqui é em 2022 o Moro ser vice-candidato à presidência com o Bolsonaro. Já pensou? Rapaz do céu, eu acho que... Que arregaço. Eu vou desenhando o cenário político, porque a política não é só você olhar para ela. Não, é você desenhar um jogo. Eu desenho um jogo. O ministro tem um prestígio muito grande com a população. Mas em ele encarando uma eleição majoritária, a gente perderia um excepcional ministro do STF. Então, não sei. Correto. É complicado. Eu acho que a gente tem que pensar num outro nome na sucessão do Bolsonaro para 2026. Correto. Porque agora o que acontece? Foi até o Silvio Santos falou, né? 8 anos Bolsonaro, 8 anos Moro, aí depois reveza de novo, só pra gente dar fim na esquerda. Porque realmente é isso. É dar fim em ideologia e ensinar o povo a amar o seu país de novo. Pegar a bandeira e falar aqui, ó, não é só em Copa do Mundo não, ó. Sou brasileiro 24 horas, ó. O país é meu. Se o cara pode sair... Hoje aqui no Brasil você vai comprar um iPhone aí. Eu trabalhei quase 4 meses e meio para comprar um iPhone. Fiquei uma semana a levar o bagulho. Eu compro o iPhone para trabalho. Preciso para trabalho, né, luxo? É que é a necessidade, entendeu? Aí eu fiquei olhando, cara, a gente paga tão caro nas coisas no Brasil. E nós temos um Brasil tão rico. E nós não podemos desfrutar da riqueza. Nossa! Acaba sendo uma injustiça. A gente tem um pai rico, mas a herança nunca vem para nós. Você entendeu? Então é isso que realmente a gente está despertando. E hoje eu quero parabenizar você pela oportunidade que está nos dando aqui de conversar nesse bate-papo, tá? Quero que também, através de nós, mande um abraço para o ministro, mande um abraço para o Vitor Hugo, o qual fiz campanha aqui, a gente ralou o couro aqui, graças a Deus ele entrou. E eu sei que essa oportunidade que você está dando de conversar com as pessoas do outro lado é um bate-papo tão tranquilo, você está vendo? É isso que as pessoas querem, a proximidade, quer te ouvir, quer te entender. Isso é muito bacana. E fica de lição e de convite para mais deputados, tá bom? E para conhecer, né? Eu vou perguntar aqui, né, para os inscritos, sim ou não, quem aqui já conhecia o deputado Derrite, né? Quem não conhecia, sim ou não? Ah, eu conhecia sim, não conhecia. Para a gente fazer aqui a análise, né? Porque essa aproximação, né? Você traz para também pessoas que não conhecem e não estão acompanhando, né, o trabalho do senhor. Renato, e outra coisa que eu uso bastante, né? O Instagram, principalmente o Instagram, o Twitter, a transparência do mandato. Até, se vocês me permitirem, pedir para o pessoal seguir lá, @CapitãoDerrite nas redes sociais.
O canal do YouTube é uma coisa que eu preciso melhorar muito, mas é falta de tempo, não é falta de... Mas eu uso o Instagram praticamente para mostrar cada passo que eu dou dentro do Congresso Nacional, o que eu estou fazendo, quais são os projetos de leis, a comissão que eu estou participando, qual foi meu último posicionamento no plenário. Eu vou falar, recentemente tivemos a condenação de líderes do MTST aqui em São Paulo. Foram expedidos 17 mandados de prisão, sendo que 4 foram cumpridos, 4 presos, os outros 13 estão sumidos. De um caso de uma invasão de um prédio lá no Largo do Paissandu. Vocês lembram que pegou fogo e caiu o prédio? Lembro. Foi dia 1º de maio de 2018. E aí eu estou no plenário, eu escuto deputados do PT, do PSOL, da esquerda, falando que foi um absurdo que a Justiça de São Paulo fez, prendendo 4, expedindo, né, o mandado de prisão para 4 líderes de movimentos, etc. e tal. Daí eu fui obrigado a falar a verdade. Ele falou, em primeiro lugar, eu estava lá dia 1º de maio, quando desabou o prédio, porque eu estava no Corpo de Bombeiros de São Paulo. Eu conversei com as famílias das vítimas. Aqueles caras que foram presos, para vocês saberem, eles extorquiam os moradores de uma área invadida para que eles pagassem aluguel. Ou seja, o movimento, o pseudo-movimento aí, social, ocupava o prédio, loteava e enfiava o revólver na cabeça dos caras e falava assim, custa R$400 para morar aqui nessa área invadida. Era isso que eles faziam. E aí a Justiça fez um bom trabalho, expediu 17 mandados de prisão, 13 não foram cumpridos, não acharam os caras, 4 foram presos, e eu tive a oportunidade de falar isso lá no plenário. E aí eu uso a rede social para mostrar o que a gente está fazendo. Para que o pessoal, antigamente, você só votava no cara e sumia, o cara fazia o que queria lá em Brasília, ninguém sabia o cara, cada passo do cara. Eu uso a minha rede social para falar, população, você que votou em mim, você que também não votou, tá aqui, hoje eu falei isso, fiz aquilo, estou fazendo isso, esse é o projeto de lei. Porque o deputado tem que entender que o cara é funcionário do povo, autoridade na casa do chapéu, meu irmão. Deputado, ministro, presidente é funcionário do povo, simples assim. Maravilha. É o que chama até o nosso assunto final que eu queria colocar aqui, porque esse é o pacote anticrime, né? Eu vejo algumas ironias, né? Sabe quando você olha aquele cara e fala assim, eu tenho convicção, né? Tem tanta denúncia, tem investigação, é um criminoso, mas ele tá lá dando palpite sobre o pacote anticrime, né? É uma coisa assim de louco, né? Que parece Nárnia. Mas antes, então, é só as redes sociais do senhor aí, @CapitãoDerrite. Já tô seguindo. Então, pessoal, pesquisem aí, sigam. E grande parte aqui, olha a importância de estarmos, né, trazendo aqui bons políticos, né, pessoal? Porque se não fosse os bons ainda, né, olha, já tinha tudo a vaca ido pelo brejo, certo? Então, esta é uma função também aqui, mostrar quem está fazendo um grande trabalho, né, que está de acordo com a população, e você pode acompanhar o trabalho do Capitão Derrite aí, diariamente nas redes sociais, tá? É @Capitão Derrite. Tá bom? Tá escrito aqui o nome dele no link aqui. Mediante isso que você falou, né, dos bandidos dando palpite no pacote anticrime, o bandido interrogando o juiz, né? Fazer uma pergunta para o deputado. Deputado, a ficha limpa foi só marketing? Só marketing, porque tem um monte de cara lá, réu, em inúmeros processos, o cara tá lá. E a Justiça Eleitoral aprova a candidatura do camarada, ele tá lá, e fica lá. E vai ficar. E a grande dificuldade, falando do pacote anticrime, ele traz inúmeros avanços, né? Mas os 3 pontos principais, os crimes violentos contra a pessoa, o combate ao crime organizado e os crimes contra a corrupção, os crimes de corrupção. Esses pontos principais ele bate pesado. Onde o ministro vai ter grande dificuldade? Principalmente nos crimes contra a corrupção, porque tem inúmeros parlamentares que vão votar lá para aprovação ou não do projeto, que respondem por esses crimes, infelizmente. Eu queria deixar a minha opinião, para que o senhor pudesse dar a opinião sua, deputado, que eu acho que nós temos que seguir em 2 caminhos. Eu queria ouvir muito o senhor como parlamentar, porque eu sou apenas um cidadão, um pai de família, que paga os meus impostos, né? A gente sabe tanto que é complicado ficar pagando impostos nesse Brasil, para ter que manter essa máquina pública funcionando, e muitas das vezes se deparar com a PLS 236, se deparar com tantas outras coisas que a gente não sabe o porquê.
Primeiro, que no dia 11 de agosto, aí na Avenida Paulista, no Gazeta, nós vamos estar com um mega evento com o povo brasileiro discutindo o voto impresso. Show. Que é uma lei, inclusive, do presidente Bolsonaro, enquanto deputado, né? Para que o voto possa ser impresso. E que a ficha limpa, ela possa ser feita pelo povo. Não depender de Tribunal Superior Eleitoral e nem TRE aprovar a ficha do cara, não, porque é igual você falou, e eu já vi aqui na minha cidade, já vi em outros lugares, o cara é condenado por improbidade administrativa, entra com pedido de liminar, fica sob júdice, entra como parlamentar, e lá fica, o cara é bandido, é condenado, roubou dinheiro, fez o que fez e tá lá rindo da nossa cara. Eu sinto que eles estão rindo, debochando, sabe? Quando você encara... nós tivemos aí em Brasília, eu senti isso, eu senti envergonhado. Falei, mas esse cara aqui é aquele que tava com o dinheiro na cueca, pô. Esse cara, essa aqui é aquela que está sendo investigada aí e acusada de roubar dinheiro de aposentadoria. E você vê todos lá. Então, assim, nós temos que mostrar quem é quem na ordem do dia, trazer aqui nesse espaço, né, ultrapassando mais uma vez o recorde de audiência no dia de hoje, para as pessoas. Eu vi que muita gente aqui, a grande maioria, não lhe conhecia, mas o povo ficou na live para lhe conhecer. Eu tenho certeza que vão visitar as suas redes sociais pela transparência, pela forma de ser, por ter aberto mão da aposentadoria especial, por ter reduzido essas condições de privilégio, por encarar que está trabalhando aí pelo povo e dizer que o nosso trabalho, o papel do povo, né, espalhar essa luz é de extrema importância. Nós devemos fazer a solicitação do voto impresso, que não dá mais para chegar lá na boca da eleição e todo mundo começa a gritar, urna fraudada, urna vai ser fraudada. Não dá para gritar lá na boca da eleição. Aí chega lá, o ministro do TSE diz, essa urna e pronto, acabou, e não tem quem tira. E nós que possamos fazer diariamente a ficha limpa, mostrando quem é o cara. Hoje a rede social tem esse papel e é forte para isso. Ó, esse cara está fazendo isso, esse cara está votando isso, esse cara votou contra isso, a favor daquilo, para chegar agora, principalmente nas eleições daqui a um ano, porque daqui a um ano, exatamente daqui a um ano, muitos estarão em campanha política. Daqui a um ano, 16 de julho de 2019, estarão em campanha política, tentando se eleger como vereador, como prefeito municipal. Queria que o senhor desse uma opinião em relação a isso tudo, a esse cenário. Primeiro, parabenizar pelo movimento aí, dia 11 de agosto. É um domingo, dia 11 de agosto? Domingo. Estarei lá com vocês, se vocês me permitirem. Vai ser um prazer lá. Convidado. Isso a gente não sabe a veracidade das votações da urna eletrônica. Ninguém acredita. Se perguntar para qualquer brasileiro, ninguém acredita. Então, o voto impresso, projeto do presidente, enquanto deputado, ele é fundamental para traduzir a veracidade aí dos votos. E com relação à ficha limpa, tem que ser ficha limpa de verdade. É a questão do nosso poder judiciário, ele permite com que o criminoso, inúmeros recursos protelatórios, e o cara vai empurrando com a barriga, a ponto de demorar 20, 30 anos, por isso que existe a prescrição. É o que queriam fazer aí com a prisão em segunda instância. Prisão, foi condenado em segunda instância, cadeia. Porque se deixar, o cara fica 20, 30 anos em liberdade e não fica preso. Isso é um absurdo. E o papel da população é de acompanhar cada político que se diz ficha limpa e ver se realmente o cara é ficha limpa. Tem um exemplo aí, ó, o Ciro Gomes foi deputado federal. Sabe quantos projetos de lei esse cara apresentou em 4 anos? Nenhum. O que esse camarada fazia lá? Esse é o nível do político do Brasil aí, de 20, 30 anos atrás. Nós estamos mudando isso daí. E a participação da população, ela se faz necessária. Então, com certeza. A ficha limpa é fundamental. Pacote anticrime tem que criminalizar sim o Caixa 2. O cara que usa o Caixa 2 tem que ser um crime grave, não é qualquer crime, não. O cara tem que ficar impedido de concorrer às eleições. Só assim a gente vai renovar, senão nós estamos ferrados. Deputado, eu queria chamar, né, o assunto final aqui, até para também não tomar tanto tempo, essa live não ficar tão longa. E 2 temas, né? Eu queria de forma rápida, né? O senhor vai entender.
E o outro, a questão do pacote anticrime. O senhor fala para a gente, né, se está realmente sendo desidratado no Congresso, né, e essa questão de investigados estarem lidando com o pacote anticrime. Aí a gente fica com aquele receio, caramba, mas, né, qual a moral deste ou daquele para poder estar lidando com o pacote anticrime do Sérgio Moro, né? E até onde esse pacote vai pegar esses criminosos, né? Por isso tanto desespero, será? E outra, né, essa que é rapidinha essa. A questão, o senhor, como ninguém sabe, né, a questão do salário, né, aqui de São Paulo, da Polícia Militar, defasado há tanto tempo, se eu não me engano, já vai para o 5º ano sem aumento. Dória vai ficar na promessa ou não? O senhor sabe alguma coisa sobre isso? Porque, né, eles estão aí desesperados, né? Não sabe quando vem um aumento, né? Vamos lá, pacote anticrime. Infelizmente, para que a lei seja aprovada, depende do voto dos parlamentares. E boa parte dos parlamentares, uma parcela dos parlamentares, responde ou é réu em processo. Então, esse cara ele não quer que os crimes contra a corrupção eles sejam agravados. Eles imputem penas mais graves, porque ele próprio vai estar votando ali uma coisa contra ele, infelizmente. Agora ele tem que lutar para que isso aconteça. E tem que dar publicidade. Eu vou dar um exemplo, a questão do COAF. Lembra da MP 870, a votação do COAF, que estava saindo do Ministério da Justiça, indo para o Ministério da Economia? Uhum. Eu vou falar a minha opinião. Eu tive orientação expressa do meu partido. Tem que votar contra. Então, tem que votar contra o COAF, tem que ir para o Ministério da Economia, sair da mão do Ministério da Justiça. Eu falei, tá bom, obrigado pela orientação. Peguei e votei a favor. Quem manda no meu voto sou eu, pô. Não é o líder do partido, o presidente do partido. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Agora o que tem a questão da criminalização do Caixa 2, tornando mais graves os crimes contra a corrupção. E temos aí um grande desafio, tornar as leis penais para o crime organizado mais duras, mais severas. Isso daí é uma coisa muito importante que vai diminuir de fato a criminalidade no Brasil. Hoje em dia, o líder de facção criminosa, o cara, porra, velho, o cara faz e acontece, ganha bilhões de reais aí com lucro com o tráfico de droga, e olha o que o nosso governo teve coragem de fazer. Pegou lá o Marcola e líderes do PCC e transferiu para Presídio Federal. Transferiu, verdade. E ninguém fala disso, pô. Isso aí foi a coragem gigantesca do Ministério da Justiça. No pacote anticrime, ele está falando que líderes de facções criminosas, quando presos, passam a cumprir pena direto no presídio de segurança máxima. E com isso a gente vai desarticulando, desestimulando os criminosos aí de se envolverem em facções criminosas. Lógico que vai ser um trabalho que vai demorar assim, anos para acontecer, mas pelo menos está tendo a coragem de fazer alguma coisa. E o segundo ponto, a segunda questão do salário dos policiais militares aqui em São Paulo, cara, ficou só no marketing. A promessa do governo, no começo do mandato do governador Dória, vai ter um reajuste salarial e vai ser no começo. Pô, nós estamos aí com 6 meses de governo e nada, 7 meses de governo e nada. Então é para quem acha que esse camarada aí é o salvador da pátria, não, ele é um cara equilibrado, Pô, tá provando aí, quero saber se tem palavra ou não. Até agora mostrou que não tem. E daí fica com esse papo furado de que até o final do governo a Polícia de São Paulo vai ser a mais bem paga do Brasil, exceto a de Brasília. O cara é tão tapado que ele não sabe que a PM de Brasília nem é o maior salário mais. A gente tem Goiás, tem Santa Catarina, Minas Gerais, que estão na frente da PM de Brasília. Eu lamento muito. E eu espero que nós tenhamos aí no futuro um governador que valorize as suas polícias. Essa questão, né, deputado? Porque São Paulo é o estado mais rico, né? Exato, é o estado mais rico da federação, que mais arrecada. Aí você pega auditor fiscal estadual com salário de 25, 30 mil. Juiz de direito. Tem desembargador em São Paulo, senhores, que ganha mais de 100 mil reais por mês. Aí vem a pergunta, ué, isso é impossível, deputado. Capitão, isso é impossível, porque não tem o limite do teto salarial? Pois mas a legislação deles ela é cheia de penduricalhos. Eles têm uma lei própria para falar de vencimentos, que daí permite um penduricalho aqui, um outro ali, um outro ali, e daí aí ele pode receber. O cara diz, afinal de contas, ele é desembargador, está acima
né? Eles acham, né, que estão acima. Nossa. Com todo respeito, eu tenho amigos desembargadores, viu? Mas é um absurdo o cara ganhar 100 mil reais, pô. Essa é a proporção, né? Porque o policial tá ali na ponta da linha, né? Tá Exato. ali todo dia dando sua vida, né? Quantas mortes já não ocorrem anualmente? E Procurem saber o caso do soldado Hidalgo. Foi meu aluno soldado na escola de soldado. Eu trabalhei lá. Tomou um tiro no pescoço aqui, ó. Ficou paraplégico. Tá paraplégico até hoje, o Hidalgo. Caramba. Ele tinha um salário aí de acho que 3 mil reais. Caiu para R$1.000 o salário dele. Ele foi baleado em serviço. Nós tivemos que fazer vaquinha. Eu peguei meu carro, lotei de fralda geriátrica, coloquei no carro e fui lá para Pouso Alegre, Minas Gerais, levar para ele. E brigando para a indenização sair. Existe um processo burocrático, né? Para que a indenização saia. Enquanto isso, temos desembargadores que ganham mais de 100 mil reais por mês. Esse é o nosso Brasil. Eu sempre digo que os nossos heróis usam farda e deixam suas famílias para defender a minha família, tá? Se eu pagasse 10 mil reais por mês, seria pouco. Se eu pagasse 1 milhão por mês para cada policial no Brasil hoje, seria pouco, porque a vida não tem valor. Não dá para mim pôr valor na vida, tá? Lisboa, deixa eu só explicar uma coisa. O pessoal acha, eu não sou sindicalista não, viu, pessoal? Eu não sou deputado que representa única e exclusivamente os policiais, não. Eu represento a população. Só que no caso dos policiais, quem veste uma farda veste por amor, como o Lisboa está falando aí. Não é pelo salário. Só que o mínimo que a gente precisa é ter um sustento para que o policial não precise, num dia de folga, ficar fazendo bico, para que o filho do policial possa estudar, no mínimo, numa escola decente, para que o policial não precise morar na periferia, que é o que acontece. São duas coisas, só para complementar, Lisboa, que está falando aí, são duas coisas, deputado, que eu acho que no Brasil, eu não sei o porquê, né, eu prefiro dar a minha sugestão assim, não sei o porquê. Porque se eu for falar que eu sei o porquê, a polícia vem atrás de mim. Atrás de mim vem. Eu sei que vem. Atrás de outros aí não vai não, né? Mas eu não entendo por que a polícia e o professor ganha tão mal num país rico como o Brasil. Eram duas profissões para se igualar ao presidente da República. O restante, 5 para baixo, está muito bem pago. O senhor me desculpa ter a sinceridade. Deputado, para mim, tinha que ganhar 5 mil reais. Tá bom. 5, meu amigo. Quantos pais de família vivem aí com 980, 1.500 reais? E explico por que 5 mil, deputado. O senhor vai me entender. A pessoa que se predispõe a ser um deputado federal, a ser um vereador numa cidade, ou a ser qualquer cargo público, ele está dizendo o seguinte: vou paralisar a minha vida durante 4 anos que eu tenho aqui. Então, eu tenho minha profissão, eu tenho minha vida, eu tenho minha família. Eu vou dedicar 4 anos à minha nação. Aqui, ó, a minha bandeira. E para dedicar a minha bandeira, eu vou ganhar 5 lá. Eles vão me dar 5 mil para que eu possa dar uma ajeitadinha daqui e dali para mim poder sobreviver, mas eu estou fazendo em nome da nação. Mas é o contrário. Né? Salvo as raras exceções, o cara entra lá e fala: vou ficar milionário. Eu vou entrar lá porque eu vou ficar milionário. Mas eu fiz isso só para poder embasar aqui a minha sustentação e dizer que não entendo, prefiro não entender do que dizer aqui outras coisas que eu gostaria. Por que professor e polícia ganham uma miséria no país? Para mim, eram os salários que tinha que ser o teto. Professor e policial. E vem a calhar, né, esse argumento, porque foram as duas votações que eu votei a favor, sim, dos professores e dos policiais federais, rodoviários federais, agora na reforma da Previdência. O pessoal teve coragem de falar: não, mas o policial, nenhuma categoria pode ter privilégio, o policial não pode ter privilégio. Meu amigo, se o policial no Brasil tem privilégio, que morre mais de 400 policiais por ano no Brasil, mais de um por dia. Talvez nesse meio tempo que nós estamos aqui conversando, morreu um policial aí fora. E o professor, eu quero saber qual que é o estímulo hoje que alguém tem para falar: eu quero ser professor. Para apanhar na sala de aula desse monte de marmanjo malandro que tem 14, 15 anos de idade. Detalhe, eu faço parte da frente parlamentar pela diminuição da maioridade penal. A partir dos 14 anos de idade, para mim, sabe muito bem o que está fazendo. Então, se cometer crime, tem que ser punido como criminoso, não como adolescente infrator, segundo o ECA, aí, que é uma
e passa a mão na cabeça desses menores infratores aí, né? Enfim, concordo com você. Agora, só um gancho também. As pessoas paralisam a vida para ficar os 4 anos dedicado ali ao mandato. Nem isso o militar tem direito, porque eu, como capitão da Polícia Militar, prestei FUVEST na época, fiz academia militar 4 anos, fui aspirante, segundo tenente, primeiro tenente, promovido a capitão, fui eleito, pau, sou obrigado a me aposentar. Eu sou aposentado, eu não posso voltar mais. Nem isso o militar tem direito no Brasil com a Constituição de 88. Eu aposentei proporcional ao tempo de serviço. Até deixa eu explicar que muita gente fala, o Bolsonaro, presidente, aposentou aos 33 anos, isso é um absurdo. Já vi um imbecil de um deputado da oposição falar isso. Para que o pessoal entenda, o militar, quando é eleito para qualquer cargo eletivo, ele aposenta proporcional ao tempo de serviço. Então, o Bolsonaro tem uma aposentadoria que até deve se parecer com a minha, de capitão, mas proporcional. No meu caso, eu tenho 16/30 de um salário de capitão. Então, você pega o salário de capitão, que deve ser uns R$ 7.500 líquido, capitão da PM São Paulo, você coloca aí 16/30, vai dar uns 53%. Então, eu vou ter aí uns 3.800, 3.500, 3.800 reais de aposentadoria. Mesma coisa o presidente. Então, quando falam o presidente aposentou aos 33 anos, 11/30, porque no caso dele ele tinha 11 anos de serviço. Bom, bem colocado. Esse é um papo que eu tenho. Sabe quando você tem gosto de conversar um papo aberto, que o pessoal entende, o pessoal curte? É isso, porque é simples das pessoas entender. É bem básico, ó, gente, ó. Aqui, se não fizer isso, vai dar merda. Aí eu tenho uma pergunta para o senhor deputado. A gente sabe que o Foro de São Paulo não é uma organização bem-vinda no Brasil, tá? E o meu sonho é que o Foro de São Paulo vai para os quintos. Lá para os quintos, ó, suma daqui. Você tem algum projeto para acabar logo com essa raça, só tirar esse foro daqui? Porque como uma organização eles não podem aderir na política brasileira. E tem 7 partidos junto com eles, né? Lá no Foro de São Paulo que estão no Brasil. E que se realmente cair a casa, esses partidos têm que ser extintos. Os políticos não podem aderir ao foro, não o foro que pode aderir aos políticos. Entendi. Olha, e quando o professor Olavo falava de Foro de São Paulo, no início dele, né, da formação, o pessoal achava que ele era louco, etc. Exato. E tal. Enfim, mas eu sei que tem alguns parlamentares, eu vi até o Eduardo, eu tenho um ótimo relacionamento com o Eduardo, e converso bastante com ele sobre isso, sobre a extinção do Foro de São Paulo. Eles têm que aproveitar, rapaziada, é o seguinte, eu combati o crime há muitos anos. Criminoso, você não pode deixar espaço. Aproveitar que eles estão enfraquecidos, e eles estão enfraquecidos, correto, com a vitória do nosso presidente, tem que aproveitar e acabar com tudo que é de ruim. E principalmente esse Foro de São Paulo, que é um câncer que existe, que foi encabeçado pelo bandido que está preso lá em Curitiba, à época, né? Para unir uma política aí de países para que aderissem a políticas de esquerda, socialistas. Então a gente tem Venezuela, Cuba, Brasil participando disso. Aproveitar que eles estão enfraquecidos e fazer de tudo para extinguir, para proibir e, digo mais, até para criminalizar. Essa é a minha opinião. Tem algum projeto de lei em cima, alguma campanha nisso? Inclusive, eu estava tentando contato com o Eduardo, porque ele é um cara que está bem por dentro disso, para ele estar aqui junto com a gente numa live explicando sobre isso, né? Eu acho que tem um projeto de lei do próprio Eduardo sobre isso. Eu vou me inteirar. Assinou essa semana passada, né? Que assinou. Foi. CPI do Foro de São Paulo. CPI, exatamente. A CPI. E o CPI é importante, que a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela tem poder para revirar tudo. Não, e para trazer, para fazer, para inquirir as pessoas, para convocar. Então ela vai ter o poder, vem cá dar explicação aqui na nossa CPI, como está sendo a do BNDES. A CPI do BNDES, onde o Palocci falou que foram desviados 500 bilhões de reais. Meu Deus. É isso aí. Dava para fazer um outro Brasil, mano. Pois é, e a gente tá falando da reforma da Previdência. Nossa, do Paulo metade, Guedes, né? De 1 trilhão. Os caras desviaram metade disso. Nós estamos falando de 1 trilhão em 10 anos, pessoal. Isso aí é um tapa na cara daqueles ainda que ficam aí falando, olha, é a reforma. Tá acontecendo a reforma?
por culpa desses que você gosta porque os bandidos roubou a metade, 500 bilhões, os ladrão, safado dessa nação, esse bando de cachaceiro, pingus que tem por aí, roubaram 500 pila. Pessoal, e nós vamos ter que pagar. Chora ou não? Eu vou perder um pouquinho de privilégio. Vai perder. Eu vou perder, você vai perder, o deputado vai perder, o Renato vai perder, o Lisboa vai perder. Nós teremos que perder porque nós, lá atrás, ou os nossos pais, ou os nossos parentes, os nossos amigos, a nossa comunidade botou nesse bando de ladrão aí. E a importância da gente ter o caráter técnico nos ministérios. Antigamente, o partido A, o partido A ocupava o Ministério da Saúde e o Ministério não sei do quê. Partido A, a Petrobras, vai ter indicação do partido tal. Aí colocaram lá os canalhas, os bandidos, e esse bandido ficava desviando dinheiro para outros políticos, e o negócio virou uma bola de neve gigante, e aconteceu o que aconteceu, e chegou nesse número absurdo de 500 bilhões. E o PT, para se manter no poder, criou inúmeros maneiras criminosas, a exemplo aí do mensalão, pagava os deputados lá para ter a votação de acordo com o que eles queriam, e da onde saía esse dinheiro? Saía da Petrobras, saía de ministérios. Graças a Deus está acontecendo uma limpa, mas o povo tem que ter paciência, porque para limpar toda essa sujeira nós teremos aí alguns bons anos. Uns 20 aninhos, uns 20 aninhos para a gente começar a cantar o hino nacional de novo na escola. 20 aninhos. Eu vou estar com 50, velhão. Eu tava lá na live e o pau comia. Vamos ao barraco. Porque hoje a esquerda não serve para nada. Me desculpa. O presidente americano falou, o socialismo aqui não. Pode rapar fora. Não deu certo em lugar nenhum, rapaz. Não dá. O único lugar... Não, deu certo sim, na Venezuela. Olha a desgraça que virou lá. Não, o pessoal fala, né? Atribui até ao Silvio Santos essa frase, não sei se é verdade. Que o único lugar que o socialismo deu certo foi na cadeia. O cara veste a mesma roupa, come a mesma comida e existe uma certa disciplina, porque a gente sabe que até no presídio não existe. É verdade. Mas assim, hoje a gente pode mudar um país, tá? Você pode contar com a gente aqui. Vai ser um prazer ter o senhor com a gente lá dia 11. E o bom de tudo agora é a gente saber que em 2022 é Bolsonaro de novo. Na cabeça, irmão. O pessoal vai ter que engolir, já vai se preparando, porque eu vi uma coisa muito ruim que todo mundo aqui viu. Foi que, lembra que vazou? Vamos desidratar a reforma da Previdência para ele não ser reeleito em 2022. É a esquerda, né? Enquanto a gente está conversando sobre política, Brasil, os caras tá tramando já em 2022, irmão. Você tá live aí? A maior preocupação agora, é o que eu acredito, que é o que dá uma base de sustentação para 2022, é 2020. Exato. Não podemos tirar os olhos, ficar atentos de quem vai ser os candidatos a vereadores. Nós teremos um papel fundamental de mostrar quem é quem, mostrar a imagem aqui, a cara do cidadão, mostrar se ele está sendo perseguido pela polícia, pela justiça, ver quem é o cara, para a gente não deixar eles fazer do Brasil, porque senão a esquerda volta aí ganhando, porque inclusive vai ter um fora aí, já falei até no meu canal, inclusive vai ser na Venezuela. Os caras vão para Venezuela fazer um encontro fenomenal aí de como serão as eleições. Os caras vão querer ganhar as eleições municipais, colocar os prefeitos, aí vem aquela situação do troca, né? Toma lá da cá, não sei quem é que vai bancar, mas tem muito bandido para bancar isso aí. Então nós temos que ficar atentos. Nós estamos aqui comprometidos com o Brasil, comprometidos com a nação, apoiando o nosso presidente Jair Bolsonaro, que é uma pessoa, eu sempre digo nas minhas lives, é um cara honesto, conduta ilibada. Me diga em 16 dias, 7 meses, 16 dias, cadê a corrupção? Cadê o presidente cometendo corrupção? Não tem. Então vamos apoiar o nosso presidente Bolsonaro e tomar conta do nosso quintal. As nossas cidades, os nossos estados merecem atenção especial, porque eles vão aprontar agora nas eleições municipais. Vai lá, Renato. É verdade. Deixa eu só ler aqui, tem um superchat interessante do José Geraldo, ele fala assim, se o salário do professor fosse bom, a concorrência seria muito grande, e os doutrinadores de esquerda não teriam chances. E os policiais ganhando pouco é desestimulado no combate aos bandidos que fazem as leis, Um inscrito nosso, obrigado, José, pelo superchat.
E então, né, já 22h07, né, eu vou chamar o fim, felizmente, né, um papo bom pra caramba, mas eu já deixo o convite, deputado, para o senhor voltar, tá, mais vezes, né, no dia 11, né, como o senhor também falou, teremos o nosso primeiro evento, hein, nosso primeiro evento, se Deus quiser vai dar tudo certo, estamos lutando aí, estamos organizando ele no Teatro Gazeta, né, e dentro em breve teremos mais novidades, né, estamos correndo para a organização realmente, então não dá para divulgar tudo para o pessoal ainda. Mas vai ser também muito importante, né? É importante a participação, pessoas comprometidas com a população, né? Com a verdade também, né? E pelo bem, ó, bem do nosso querido Brasil, né? Correto. Então, temos esse objetivo. Como o Alberto falou, e já venho falando, né? Nós fomos doutrinados a apenas, né? Apanha, né? Toma aquele tapa e reage. Vamos antecipar. Exato. A questão do voto impresso é uma coisa assim que precisamos muito. Então vamos antecipar. E o nosso projeto aí desses encontros, né, eu chamo assim, é também para levar à frente essa questão aí principal, né, começando por ela, do voto impresso, para antecipar, né. Eu acredito que tomará aí proporções, né, também grandes, diferentes em outras oportunidades. Então é muito bom ter o senhor lá, tá? Aí eu peço, né, para o senhor as suas palavras finais, consideração, algum assunto que queira comentar ainda, tá bom? Já deixa a palavra aí com o senhor. Não, a palavra final é de agradecimento pelo espaço, pela oportunidade de mostrar, falar um pouquinho do que a gente está vivenciando lá, mostrar os bastidores, desmistificar algumas coisas, como eu falei lá de orientação de votos, etc e tal. Eu estou no Partido Progressista, o PP, às vezes o pessoal, porra, mas o capitão é aliado do presidente, por que está no PP? Justamente pela característica de lealdade. Meu ex-comandante da Rota, Coronel Telhado, deputado estadual aqui, quando soube da intenção, do convite do Eduardo Bolsonaro de eu sair candidato, me convidou. Eu não poderia virar as costas para uma pessoa que foi meu comandante, que me ajudou muito na minha carreira profissional aqui na Rota. Então eu saí pelo Progressista por conta dessa lealdade a ele, mas desde o primeiro momento fazendo campanha para o presidente Jair Bolsonaro, no primeiro turno, no segundo turno, na Câmara dos Deputados. Não sou um caroneiro nem oportunista que ficou não, apoio o Bolsonaro, passou a eleição, virou as costas e está remando contra. Pelo contrário, eu acho que é na dificuldade que nós conhecemos verdadeiros amigos. E eu vou estar junto do capitão no momento bom, momento ruim, porque o ideal nosso é o mesmo. Independente da sigla partidária, nosso ideal é melhorar o nosso país, é melhorar o Brasil. E vocês, meus amigos, eu coloco aí, se assim posso chamá-los, né, apesar de estar os conhecendo hoje, eu tenho certeza que o ideal é o mesmo que nos une aqui, melhorar nosso Brasil. Aqui ninguém quer privilégio, ninguém quer se beneficiar de nada, muito menos no meu caso da política. Como eu falei, eu amo a Polícia Militar, meu sonho era comandar a Rota. Eu abdiquei dele porque eu senti que eu teria chance de entrar. E com essa chance, hoje eu posso mudar a história do Brasil junto com pessoas como vocês, que vêm fazendo um excelente trabalho. Por isso tem meu total respeito, admiração, e contem sempre comigo aí para colaborar, tá bom? Obrigado, capitão. Obrigado mesmo. Deus abençoe. Obrigado por aceitar o nosso convite, né? Porque tem alguns que falam que são estrela e não vêm. Tem um vídeo nosso circulando. Batemos uma portinha lá, falou, mas o Estrela tá aí, só uma entrevista. Quando vocês forem a Brasília, avise, pô, vão ser muito bem recebidos lá no gabinete, com o maior prazer. Obrigado. Então vou passar aí pro Lisboa. Lisboa, essas palavras aí, meu amigo. Eu quero agradecer o capitão, é um prazer ter você aqui. Vamos se encontrar dia 11, e aí a gente vamos conversando bastante. E lembrando que as redes sociais hoje, ela tem um poder muito forte, que eu digo que dá pra gente começar a mudar o país e começar a orientar as pessoas. Aqui são pais de família, pessoas normais, que respiram, que buscam um país melhor. E a união dos youtubers é algo fenomenal, porque ela vem no momento que realmente o Brasil está se partindo, saindo daquele arado. Ah, não, eu que mando o povo, tipo gado. Dizia-se grande mídia. E hoje está sentadinho aí no sofá ou na cadeira, alguém de redação, assistindo aqui uma live no YouTube. Então, você da redação do O Globo, na moral, quando lançar um fake news, escreve o nome direito, por favor. Já que é pra fazer merda, faz bonitinho, mente bonito, lança aquele fake da hora. Porque lançaram fake news nosso, né, o deputado?
porque nós estivemos com o presidente, aí ligaram aqui pedindo entrevista, eu falei, não falamos com fake news, adotamos a linha do presidente. Então, pense como a camarada ficou doida. Ficaram babando. Então eu quero agradecer, tá? E agradecer a todos os youtubers de direita, a todos os irmãos de redes sociais, pela credibilidade e confiança, e dizer que o Brasil pode mudar. Depende de nós. Uma atitude de cada um. Em cada lugar, em cada estado, a gente muda o país, tá? Uma excelente noite a todos vocês. Obrigado, capitão. E até dia 11. Turma, dia 11, hein? Dia 11. Você, Renato. Alberto. Pessoal, muito obrigado mais uma vez aí por essa live maravilhosa que vai ficar registrada aí nos nossos vídeos, né? Com a participação do deputado Derrite, que mostrou ser um cidadão de bem. E daqui para frente vão cobrar mais, viu, deputado? Agora abriu as portas, nós vamos chegar lá e levar a cobrança do povo brasileiro, que é esse comprometimento que nós queremos com aqueles representantes do povo. Agradeço ter vindo aqui, ter enfrentado, porque aqui a gente não pauta perguntas, né? Aqui a gente não faz uma pré-pauta antes. Não, vamos deixar tudo bonitinho para receber o deputado ou o senador aqui. Não, aqui a gente pergunta aqui o que o povo quer saber, porque aqui nós não somos imparciais. Nós não somos aquele que tem que ouvir um lado e o outro. Nós somos parciais, nós somos do lado do povo brasileiro. Nós temos o lado do povo brasileiro e o lado da nossa nação. É desse jeito que a gente tem conduzido aqui o canal Youtubers de Direita e é dessa forma que nós vamos continuar seguindo, sempre ao lado do povo. Então, tudo que favorecer o povo na saúde, na educação, na infraestrutura, em cada cidade, lá estaremos sendo uma voz. Nós já conseguimos aqui milhares e milhares, milhões de acessos, aliás, no Youtubers de Direita, e agradeço você que está aí do outro lado. Você é peça fundamental, você que está me assistindo. Nós devemos espalhar essa luz, a luz da esperança, a luz que nós podemos mudar. Tanta coisa, tanta bagunça, né? Eu vejo, às vezes eu me sinto, pego na pele aqui, o comentário isolado que aparece ali no chat, o chat não para, são mais 300 comentários por minuto, e às vezes eu fico olhando aquele comentário da pessoa e falo assim, não dá não, eu desisto. Eu sei que às vezes bate isso nas pessoas, né? É tanta coisa que você olha e você fala, poxa vida, não dá. Mas eu quero dizer para você que dá sim. Vamos dar as mãos, vamos ficar unidos. Nós somos uma grande família. O Youtubers de Direita, eu disse aqui antes dessa fake news do Globo aí, que não interferiu em nada, mas eu disse, eles estavam falando do povo brasileiro, porque quem são os Youtubers de Direita? Somos nós todos aqui, os comunicadores, quem vem aqui, quem participa, quem está do outro lado, quem ajuda a compartilhar. Nós somos o povo brasileiro. Então, muito obrigado, Deus abençoe você, uma boa semana, tem muita coisa para acontecer, o Brasil está pegando fogo e a mudança depende de cada um de nós. Só para finalizar aqui, deixa eu concluir, a gente bateu a marca de 7 milhões de visualizações em 60 dias. Muito bom, muito bom. Então é o resultado, né? Obrigado a todos, né? Agradecer a cada um que participa aqui, novamente. Obrigado, pessoal. Que Deus abençoe nosso Brasil. E saibam que estaremos aqui, né? Tentando trazer, não essa forma simples, né? Mas sempre buscando trazer a verdade, né? E o compromisso de trazer pessoas boas para debater aqui, trazer assuntos, né? Como o capitão hoje. E a surpresa, viu, capitão, de muitos aqui foi excelente, tá? Um saldo positivo, né? Quem não conhecia o senhor está conhecendo agora e gostaram bastante da transparência aí. E eu convido a todos novamente, né? Vou dar um confere nas redes sociais dele para ver. Deixa eu ver se é realmente o capitão tá falando lá. Peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. Vai lá, confere lá, tá bom? @Capitão Derrite, tá bom? Deus abençoe a todos. Obrigado, capitão. Fique com Deus aí. Obrigado, viu? Grande abraço. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Tchau, turminha. Até amanhã.